Olá, amados, mais uma vez aqui para trazer uma palavra de sabedoria para a tua vida, dessa vez iniciando uma nova série baseada na história de Zaqueu, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 19, do verso de 1 até o verso 10. Como de costume, a gente vai analisar versículo a versículo na medida do possível. E hoje a gente vai ficar com o verso primeiro, que diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E ao ler essa passagem eu fiquei refletindo o que de lição a gente pode tirar aqui. E eu pensei da seguinte forma: vamos analisar a rotina de Jesus, certo? Jesus tinha uma rotina, onde ele chegava, ele cumpria algo, né? Certos ritos, em certos momentos na Bíblia, a gente encontra que passagens que dá a entender que ele seguia um cronograma, ainda não é chegada a minha hora, né? Quando Lázaro morreu, ele não foi de imediato para lá, né? Ele ficou um pouco, e tudo isso para refletir o quê? A glória de Deus, para manifestar aos homens a glória de Deus. Então veja que a vida de Jesus e a rotina dele estava sempre atrelado à vontade de Deus, ao cumprimento da missão que o Pai lhe deu. Jesus andava de cidade em cidade, sempre fazendo a obra que o Pai havia lhe confiado. O seu cronograma de atividades era realizado a partir da vontade do Pai. A sua missão era realizada a cada passo que ele dava no mundo. A cada nova localidade em que ele chegasse, como aqui estava chegando a Jericó e estava atravessando a cidade, ele ia fazendo aquilo que foi proposto na palavra para ele, né? Para Jesus, nada era mais importante do que realizar a vontade do Pai. Sua rotina era sempre recheada de tarefas relacionadas à vontade de Deus. Em Lucas capítulo 21, 37, diz: Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras, não para passear, mas passar a noite no monte das Oliveiras, né, orando. Em João capítulo 4, verso 34, diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essas são as palavras de Jesus. Em João 5,17, disse-lhe Jesus: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O Mestre veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a ela se dedicou até completar cabalmente a missão a ele concedida pelo Pai. Em Lucas 4, 18 ao 21, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então aqui a gente vê na descrição da passagem algumas coisas que Jesus veio para fazer. E ele está dizendo: hoje se cumpriu. Jesus começa a cumprir ali a sua missão. E aí traz palavra aí de ensino, libertação, cura, salvação. Para isso Jesus veio. E a rotina de Jesus era muito interessante. Quais são os elementos que ele tinha na sua rotina? Ele dá importância à missão que o Pai o deu. E muitas vezes nós passamos pela vida, né? Nós vivemos, né, fazendo parte da igreja, e muitas vezes nem sabemos qual é a missão que Deus nos deu. Outras vezes nós nem estamos aí, né, querendo de fato saber, querendo entender. É difícil ver um irmão que externize esse anseio e diga assim: eu quero descobrir o propósito de Deus para minha vida, e de fato vá fundo nisso até descobrir. Parece que param na metade, é como se de fato não tivesse importância. Jesus não. Jesus sabia muito bem qual era a missão e estava agindo dia após dia, semana após semana, a cada cidade que ele entrava, ele estava cumprindo essa missão. Ele dava importância, ele priorizava a vontade do Pai, né? A minha comida consiste em fazer a obra que o Pai me deu. Ele se desgasta nessa obra. Ele vive pelo Pai, ele vive pela vontade do Pai, em cumprir isso. Em cada cidade, ele agia de tal forma a cumprir a missão dada por Deus. E ele morre ele se sacrifica
para cumprir essa missão. Havia da parte de Jesus dedicação total. Era uma vida intensa, onde ele chega para dizer a alguém que queria seguir ele: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há folga, não há descanso, não há hobby, não há entretenimento. Ele vivia de forma intensa, incansavelmente cumprindo a vontade do Pai. Quando olho para esse exemplo, eu me envergonho pelo pouco que tenho feito. Às vezes eu perco o foco, me pego fazendo coisas que diz respeito aos meus interesses e deixando os de Deus de lado. Eu peço a Deus, para que em sua misericórdia, Ele seja capaz de fazer com que eu aprenda hoje com Jesus, pois eu estou na obra excelente e devo honrar esse ministério. Quero poder ser achado por Deus como servo fiel e, como Paulo, ter o privilégio de constatar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E por hoje é isso. Espero que você tenha entendido e que na sua vida você busque colocar em prática, na sua rotina, você comece a agregar, a colocar a vontade de Deus. Observe, faça uma análise na sua vida, no seu dia a dia, em todas as tarefas que você tem colocado ou pensado, né? Será que Deus está no meio? Será que a missão de Deus para você, como um servo dele, como um filho dele, está encaixado aí na tua vida? De que outra forma eu posso entender viver para a glória de Deus, se eu de fato no meu dia a dia não colocar algo que faça com que eu me aproxime daquilo que Deus quer, né? E cumpra a minha missão na vida dos outros, na vida da igreja, na vida dos perdidos, na vida dos enlutados, certo? Então que Deus te dê graça para entender essa palavra e, acima de tudo, colocá-la na tua vida, tornar essa palavra uma sabedoria para a vida. Deus te abençoe e até a próxima.